Sai do caminho. O milionário humilhou a faxineira. E não imaginava do que ela era capaz. Escutem todos. Quem conseguir resolver o meu problema vai ganhar uma casa. Uma casa de verdade, registrada no nome. Mas eu duvido que exista alguém aqui capaz disso. Ricardo Barcelos gargalhou alto, o som ecoando pelo saguão de mármore como o rugido de um predador marcando território. Para ele, não passava de um jogo cruel, uma forma de humilhar seus funcionários e reafirmar sua superioridade. O relógio de aço inoxidável no punho capturava a luz dos lustres enquanto ele ajeitava os botões da camisa italiana. Cada movimento era calculado para demonstrar poder, cada palavra escolhida para lembrar a todos ali quem mandava. O império que Ricardo construíra nos últimos 15 anos se erguia sobre alicerces de medo e admiração forçada. A tensão que pairava sobre a empresa nas últimas semanas tinha origem em algo que nem todo o dinheiro de Ricardo conseguia resolver. Uma auditoria fiscal que ameaçava desenterrar inconsistências perigosas. Os números não batiam, contratos tinham lacunas suspeitas, e pela primeira vez em sua carreira, Ricardo Barcelos sentia o chão tremer sob seus pés. Enquanto caminhava pelo corredor, exibindo sua arrogância como um pavão exibe as penas, Ricardo avistou Clara ajoelhada no chão, esfregando uma mancha teimosa no mármore. O sorriso cruel se formou instantaneamente. Ali estava o alvo perfeito para sua demonstração de poder. Alguém que jamais ousaria revidar, alguém que representava tudo o que ele desprezava, a insignificância, a submissão, a pobreza. Sai do caminho, gritou, chutando o balde de água com força desnecessária. O líquido se espalhou pelo mármore como uma pequena enchente, respingando nas paredes recém-pintadas e encharcando o uniforme gasto da faxineira. O barulho metálico do balde batendo contra a parede ecoou pelo corredor, fazendo alguns funcionários virarem a cabeça rapidamente antes de desviarem o olhar, fingindo não ter visto nada. Clara recuou de súbito, as mãos trêmulas, segurando o pano molhado. "Desculpe, senhor", murmurou, a voz quase um sussurro. Para Ricardo, aquela reação era exatamente o que esperava. Submissão total, medo genuíno, a confirmação de sua superioridade. Ele seguiu adiante, gargalhando sozinho, o som reverberando pelas paredes, como o eco de uma crueldade que se alimenta de si mesma. Para Ricardo Barcelos, aquela mulher não passava de uma sombra inconveniente, um obstáculo móvel que deveria saber seu lugar. Incapaz até de sonhar com uma promessa como a que ele acabara de fazer, pensou consigo mesmo. Como poderia imaginar que, dentro daquele uniforme cinzento, se escondia alguém que conhecia seus segredos melhor do que ele próprio? O resto do dia transcorreu normalmente para Ricardo. Reuniões intermináveis, telefonemas tensos, a pressão constante da auditoria pesando sobre seus ombros como uma armadura de chumbo. Mas a imagem da faxineira ajoelhada no chão, recolhendo a água derramada, permanecia gravada em sua mente não como remorso, mas como uma lembrança satisfatória de poder exercido. Clara recolheu o balde derrubado com mãos que tremiam mais de raiva contida do que de medo, sentindo a água fria escorrer pelo uniforme já gasto pelas muitas lavagens. A cena não era novidade. Em 3 anos trabalhando naquele prédio, havia se acostumado com a invisibilidade que seu cargo lhe conferia. Mas as palavras de Ricardo ecoavam como uma provocação cruel. Quem resolver meu problema vai ganhar uma casa. Todos sabiam que não passava de arrogância, uma aposta para exibir poder. Para os funcionários de escritório, era apenas mais uma demonstração da soberba do chefe. Para Clara, no entanto, a frase grudou na mente como mel grudento. Uma casa era mais do que um teto. Era um sonho tão distante que nunca ousara colocar em palavras, nem mesmo nas orações silenciosas que fazia antes de dormir. Enquanto torcia o pano e reorganizava os produtos de limpeza no carrinho, Clara permitiu-se imaginar por alguns segundos. Uma casa onde Mariana pudesse estudar em silêncio, sem ouvir as discussões dos vizinhos do apartamento ao lado. Um quintal pequeno onde Gabriel poderia chutar sua bola sem medo de reclamações. Quartos separados,
onde cada um teria seu próprio espaço, sua própria privacidade. A realidade a trouxe de volta rapidamente. O telefone celular vibrou no bolso, uma mensagem da escola de Gabriel. Reunião de pais na próxima semana, horário a combinar. Clara suspirou. Mais uma vez teria que pedir para trocar o turno. Mais uma vez teria que inventar uma desculpa para a supervisora. Ser mãe solo e faxineira significava que os horários comerciais eram um luxo que não podia se dar. O trajeto de volta para casa no ônibus lotado das 5 da manhã era sempre um momento de reflexão forçada. Clara via seu reflexo no vidro embaçado e se perguntava em que momento da vida havia se tornado apenas a faxineira. Não que houvesse vergonha no trabalho, muito pelo contrário. Mas havia uma época em que as pessoas a viam de forma diferente, em que seu nome carregava peso e respeito. Enquanto segurava firme as 3 marmitas, uma para o almoço, outra para a janta e a última para dividir com os filhos quando chegasse em casa, a lembrança da promessa debochada retornava como uma música irritante que não sai da cabeça. Ela não acreditava na generosidade de Ricardo, claro. Conhecia homens como ele desde muito jovem. Sabia que suas promessas eram moedas falsas usadas para comprar submissão. Mas a mente insistia em imaginar. Como seria ter um lar verdadeiro? Um lugar com silêncio suficiente para Mariana estudar para o vestibular. Espaço adequado para Gabriel desenvolver seus talentos no futebol. Uma cozinha onde pudesse preparar refeições sem pressa. Uma sala onde a família pudesse se reunir sem ouvir reclamações de vizinhos impacientes com qualquer ruído. O apartamento de 2 cômodos onde moravam ficava no último andar de um prédio sem elevador, no limite entre São Paulo e a Grande São Paulo. As paredes finas permitiam que escutassem cada discussão, cada choro de bebê, cada televisão ligada dos vizinhos. A janela da sala dava para um pátio interno, onde apenas algumas horas de sol conseguiam penetrar. Era um lar construído com amor, mas limitado pelas circunstâncias. No prédio de mármore e vidro onde trabalhava, os comentários sobre a aposta corriam pelos corredores como um vírus digital. Alguns funcionários riam abertamente, outros fingiam acreditar na possibilidade, mas todos sabiam que ninguém ali ganharia coisa alguma. É só show do chefe, cochichava uma secretária ao passar pelo corredor onde Clara varria. Ele adora fazer isso, prometer coisas que nunca vai cumprir. Clara, invisível com sua vassoura e uniforme padronizado, fingia não ouvir, mas cada palavra batia fundo como martelo em prego. Ela havia aprendido a ser seletivamente surda, um mecanismo de defesa desenvolvido ao longo dos anos. Ouvia o que precisava para trabalhar bem, filtrava o que poderia machucá-la. Ainda assim, havia algo no olhar de Clara que escapava à simplicidade do uniforme cinzento. Enquanto esfregava o chão com movimentos mecânicos ou recolhia papéis esquecidos nas mesas dos executivos, seus olhos refletiam uma chama escondida, a marca de quem já carregara outros papéis na vida, mas escolhera o silêncio como estratégia de sobrevivência. Os executivos estavam ocupados demais com suas próprias pressões para notar qualquer coisa além da eficiência silenciosa dela. Clara aparecia no horário, fazia seu trabalho sem questionar, nunca pedia favores ou criava problemas. Para eles era o tipo ideal de funcionária, presente quando necessária, invisível quando conveniente. O próprio Ricardo jamais perceberia a inteligência por trás daqueles olhos cansados. Para ele, Clara não passava de um obstáculo ocasional no corredor, alguém que deveria sair do caminho sem questionar. Alguém que, em sua mente limitada, seria incapaz até de sonhar com uma promessa como aquela que fizera. Mas o que Ricardo não sabia, e o que descobriria da forma mais dolorosa possível, é que dentro do silêncio daquela mulher crescia uma força que nenhuma aposta poderia medir. A cada vez que Clara engolia a humilhação e recolhia a própria dignidade junto com os panos molhados, o invisível ganhava corpo, substância, poder. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara encontrou Mariana debruçada sobre os livros na mesa da cozinha, aproveitando a luz mais forte para estudar. A menina de 17 anos tinha os olhos da mãe,
determinados e inteligentes, mas carregava uma leveza que Clara já havia perdido há muito tempo. "Como foi o trabalho hoje, mãe?" perguntou Mariana, erguendo os olhos do caderno de química. Era uma pergunta rotineira, mas Clara sempre percebia a preocupação genuína por trás das palavras. Mariana sabia que a mãe enfrentava situações difíceis no trabalho, embora Clara sempre minimizasse os detalhes. "Normal", respondeu Clara, como sempre. Mas algo em sua expressão fez Mariana franzir a testa. A filha conhecia bem os diferentes tipos de normal da mãe. Havia o normal tranquilo, o normal cansado e o normal preocupado. Aquele era claramente o último tipo. Gabriel chegou da escola minutos depois, a camisa do uniforme suada e a mochila jogada de qualquer jeito no ombro. Aos 15 anos, o menino tinha a energia típica da idade, mas também uma maturidade precoce que vinha de saber que a família dependia do esforço conjunto para sobreviver. "Mãe, o professor de educação física disse que tem teste para a escolinha de futebol no mês que vem", anunciou Gabriel tentando soar casual, mas Clara percebeu a esperança mal disfarçada na voz do filho. "Não custa nada, é só ir lá e mostrar o que sei fazer." O coração de Clara se apertou. Gabriel tinha talento real para o futebol, isso era inegável, mas ela sabia que talento sozinho raramente bastava. Era preciso investimento em equipamentos, transporte para treinos, tempo disponível para acompanhar o desenvolvimento. Coisas que estavam além de suas possibilidades no momento. "Vamos ver", disse ela, a resposta padrão que usava quando não queria dar falsas esperanças nem destruir sonhos. Gabriel assentiu, acostumado com essa frase, mas Clara viu a decepção discreta que ele tentou esconder. "CTA. Quem aí conhece uma família que luta todo dia para dar oportunidades para os filhos? Marca alguém nos comentários e mostra que você valoriza essa força." Depois do jantar simples, arroz, feijão, ovo frito e salada de tomate, Clara ajudou Mariana com uma dúvida de matemática enquanto Gabriel organizava o material para o dia seguinte. Eram rituais domésticos que ela valorizava profundamente, momentos em que podia ser apenas mãe, não a faxineira invisível que todos ignoravam. Quando os filhos foram dormir, Clara foi até o pequeno quarto que dividia com Mariana e ajoelhou-se ao lado da cama. Sob o colchão, escondido entre o estrado e as tábuas, havia um envelope pardo que guardava como um tesouro proibido. Dentro dele, documentos que não combinavam em nada com a vida que levava agora. Enquanto folheava os papéis dentro do envelope com dedos cuidadosos, Clara parou em um diploma em especial. O título, estampado em letras elegantes, a transportou para outro tempo, quando ainda acreditava que sua vida seria diferente. Bacharel em Ciências Contábeis, com habilitação em Auditoria Fiscal. O papel amarelado pelo tempo parecia zombar dela, enterrado sob contas atrasadas e boletos marcados em vermelho. A lembrança do dia da formatura veio como uma onda. Ela segurando aquele documento com orgulho, cercada por colegas que aplaudiam, os pais abraçando-a com lágrimas nos olhos, o futuro parecendo brilhante e cheio de possibilidades. Era uma conquista que a colocaria em outro patamar social, que abriria portas, que permitiria dar aos filhos uma vida melhor. Mas o destino, implacável como uma tempestade de verão, a empurrou para a invisibilidade através de uma sequência de eventos que ainda a assombravam. O escândalo na empresa onde trabalhava como auditora júnior, as acusações infundadas que grudaram em seu nome como piche, a impossibilidade de conseguir trabalho na área depois que sua reputação foi manchada injustamente. Havia outros papéis no envelope. Recortes de jornal com seu nome mencionado em matérias sobre fraudes fiscais, sempre como a contadora que alertou sobre irregularidades, nunca como suspeita. Cartas de recomendação de professores da faculdade, certificados de cursos de especialização que fizera com tanto esforço. Foto de uma Clara mais jovem, de terno e cabelos arrumados, recebendo um prêmio por excelência acadêmica. Todos esses documentos contavam a história de uma mulher que não combinava em nada com a faxineira que Ricardo humilhava no corredor. Mas a vida havia ensinado Clara que, às vezes, sobreviver significava aceitar ser menos do que se é capaz de ser. Pelo menos, temporariamente.
No prédio onde trabalhava agora, a conversa abafada dos executivos se intensificava a cada dia. Clara, movendo-se pelos corredores como um fantasma eficiente, captava fragmentos de conversas que confirmavam suas suspeitas. A empresa estava em grandes dificuldades. Se a auditoria avançar, estamos perdidos, murmurou uma voz masculina e grave, filtrada pela porta da sala de reuniões. O contrato com os fornecedores de Minas já está comprometido. Precisamos de números limpos, ou será o fim de tudo. Clara segurava firme a vassoura, como se o objeto fosse um apoio para não desmoronar. Cada palavra batia nela como lembrança dolorosa. Já tinha estado em reuniões similares, já havia escutado debates sobre fraude e contratos irregulares, mas nunca do lado de fora de uma porta. Sempre fora a pessoa dentro da sala, a profissional competente, cujas opiniões eram ouvidas e respeitadas. A ironia da situação não escapava a Clara. Ali estava ela, com conhecimento e experiência suficientes para entender exatamente o que estava acontecendo, enquanto os executivos dentro da sala provavelmente não faziam ideia da gravidade real da situação. Eles falavam de números limpos e contratos comprometidos, como quem fala de conceitos abstratos, não como quem realmente entende as implicações técnicas e legais do que enfrentavam. Quando Ricardo surgiu no corredor, saindo da reunião com o rosto vermelho de raiva e frustração, o contraste entre ele e Clara foi ainda mais cruel do que o habitual. Ele ajeitava o terno caro com movimentos bruscos, o olhar frio e arrogante de quem não admite falhas. Mas havia algo diferente em sua postura, uma tensão que traía a vulnerabilidade por trás da máscara de poder. Para Ricardo, aqueles documentos sobre os quais discutira na reunião eram apenas mais um problema a ser resolvido com dinheiro, influência ou pressão. Ele não entendia verdadeiramente as nuances técnicas das irregularidades fiscais que enfrentava. Dependia de consultores caros e advogados especializados para traduzir a situação em termos que pudesse compreender. Para Clara, observando-o passar pelo corredor com a arrogância habitual, mas os ombros ligeiramente curvados pela pressão, cada linha dos números que havia ouvido mencionarem gritava em sua mente como um idioma familiar. Era como se o passado, que ela enterrara à força por necessidade de sobrevivência, a chamasse de volta com uma urgência quase física. No fundo, Clara sentia-se dividida entre impulsos contraditórios. Parte dela queria correr, fingir que nada sabia e continuar sendo apenas a faxineira invisível que ninguém notava. Era mais seguro permanecer na sombra, manter a cabeça baixa, não se envolver em complicações que poderiam expô-la novamente. Mas outra parte, mais profunda e insistente, ardia com uma estranha sensação de que talvez a promessa debochada sobre a casa não fosse tão inalcançável quanto parecia. Não porque acreditasse na generosidade súbita de Ricardo. Ela conhecia homens como ele bem demais para nutrir ilusões, mas porque, pela primeira vez em anos, o destino colocava nas mãos dela algo que ele precisava desesperadamente: conhecimento. Naquela tarde, enquanto limpava a sala de reuniões após uma sessão particularmente tensa, Clara encontrou alguns papéis esquecidos sobre a mesa. Eram planilhas financeiras, relatórios de auditoria preliminares, correspondências com órgãos fiscalizadores. Documentos que deveriam estar trancados no cofre, não abandonados sobre uma mesa para qualquer um ver. Seus olhos percorreram rapidamente os números, e o treinamento acadêmico que dormitara por anos despertou como um músculo que recupera a memória. Ali estava o problema que atormentava Ricardo: uma série de lançamentos contábeis inconsistentes, contratos com fornecedores que apresentavam lacunas documentais, pagamentos que não coincidiam com os registros fiscais. Para um leigo, aqueles papéis eram apenas números confusos e termos técnicos incompreensíveis. Para Clara, era como ler um mapa detalhado de onde exatamente Ricardo havia cometido seus erros. E, mais importante, como esses erros poderiam ser corrigidos se alguém soubesse exatamente o que fazer. Clara recolheu os papéis com cuidado, organizou-os na ordem original e os deixou exatamente onde os encontrara,
Mas cada número, cada inconsistência, cada lacuna documental ficou gravada em sua memória com precisão fotográfica. Era uma habilidade que desenvolvera na faculdade e aperfeiçoara nos primeiros anos de carreira. A capacidade de absorver informações financeiras complexas em uma única leitura. No corredor de mármore, ela desviou o olhar para que Ricardo não percebesse a súbita tensão em seu rosto quando ele passou por perto. Os papéis cheios de números, que para ele eram apenas documentos sigilosos causadores de dor de cabeça, acenderam nela lembranças que vinham como relâmpagos de um temporal de verão. Enquanto fingia limpar o chão com movimentos mecânicos, percebeu que entendia cada detalhe daquelas páginas melhor do que provavelmente qualquer pessoa dentro da empresa. Mas não podia demonstrar nada. Era preciso guardar o segredo dentro de si, como se fosse mais um produto de limpeza escondido na caixa de ferramentas. A situação criava uma tensão quase insuportável. Clara possuía exatamente o conhecimento que Ricardo precisava para resolver seus problemas, mas a estrutura social entre eles tornava impossível qualquer comunicação direta. Ela era a faxineira invisível, ele era o patrão todo-poderoso. Mundos que não se tocavam, hierarquias que não se cruzavam. Naquela noite, ao voltar para casa no ônibus lotado, Clara ainda sentia a mente inquieta como um motor que não consegue desligar. Colocou o arroz no fogo, ajeitou a mesa simples com os pratos desirmanados que colecionara ao longo dos anos e esperou pelos filhos. Mas por dentro, as imagens dos documentos não saíam da cabeça. Mariana chegou primeiro, empolgada com uma prova de biologia em que havia se saído bem. E Gabriel apareceu logo depois, trazendo a bola gasta debaixo do braço e falando animadamente sobre um gol que havia marcado no recreio. Clara os ouviu com carinho genuíno, fazendo as perguntas certas, demonstrando interesse real. Mas por dentro, as palavras de Ricardo continuavam ecoando. Quem conseguir resolver meu problema vai ganhar uma casa. A frase havia mudado de significado ao longo do dia. Pela manhã era apenas uma provocação cruel, uma demonstração de poder. Agora, depois de ter visto os documentos e compreendido a extensão real dos problemas de Ricardo, soava diferente. Não mais como uma piada distante, mas como um desafio estranho lançado ao destino. Durante o jantar simples, uma sopa de legumes preparada com os ingredientes que havia conseguido comprar em promoção, Clara observou os filhos conversando sobre os planos para o fim de semana. Mariana queria ir à biblioteca municipal para estudar para o vestibular. Gabriel sonhava em assistir a um jogo no estádio, embora soubesse que não tinha dinheiro para o ingresso. Eram sonhos pequenos, modestos, do tipo que pessoas em sua situação aprendem a cultivar. Nada de viagens internacionais ou carros importados. Apenas o desejo de uma filha de ter acesso a mais livros, o sonho de um filho de ver seu time jogar ao vivo. Sonhos que uma casa própria poderia ajudar a realizar, proporcionando estabilidade financeira e emocional para a família. Depois do jantar, Mariana espalhou apostilas pela mesa, enchendo o silêncio da sala com rabiscos de caneta e murmúrios de concentração. Gabriel, impossibilitado de chutar a bola dentro do apartamento pequeno, contentava-se em girá-la entre as mãos, enquanto assistia a um jogo na televisão, com o volume baixo para não incomodar a irmã. Clara recolhia os pratos, mas seu olhar se desviou repetidamente para a gaveta sob a cama, onde guardava o envelope secreto. Dentro dele havia diplomas, recortes de jornal e anotações que não combinavam em nada com a vida que levava agora. O passado parecia-lhe sussurrar que talvez, só talvez, aquela promessa debochada não fosse tão inalcançável quanto todos acreditavam. A tensão entre o que sabia e o que podia fazer crescia a cada hora. Clara possuía as ferramentas intelectuais para resolver os problemas de Ricardo, mas não tinha acesso social para oferecer ajuda. Era como ser um médico experiente assistindo alguém morrer de uma doença que saberia curar, mas estar impedida de se aproximar do paciente. Mariana ergueu os olhos dos livros e notou a expressão distante da mãe. "Tá tudo bem, mãe?" perguntou, com a doçura de quem percebe algo errado, mas não sabe como ajudar.
Era uma sensibilidade que a menina desenvolvera cedo, fruto de crescer em uma família onde cada mudança de humor da mãe poderia significar problemas financeiros ou preocupações maiores. Clara sorriu, acariciou o rosto da filha com ternura e respondeu que sim, embora por dentro carregasse uma tempestade de possibilidades e receios. Não queria que os filhos soubessem das escolhas difíceis que fizera ao longo da vida, nem do passado profissional que deixara para trás. Eles mereciam apenas acreditar em sonhos, não carregar segredos que poderiam virar suas vidas de cabeça para baixo. Gabriel, percebendo a conversa séria entre mãe e irmã, aproximou-se e envolveu Clara em um abraço espontâneo. A senhora é a melhor mãe do mundo, disse com a sinceridade típica da adolescência. O gesto simples fez os olhos de Clara se encherem de lágrimas, que ela rapidamente disfarçou. Aqueles dois jovens eram sua motivação para tudo. Cada humilhação engolida no trabalho, cada conta paga com sacrifício, cada sonho próprio adiado, tudo era justificado pela possibilidade de dar a eles uma chance melhor na vida. Uma casa própria não seria apenas um teto, seria segurança, estabilidade, a oportunidade de sonhar mais alto. Antes de dormir, Clara foi até a janela do pequeno apartamento e olhou para a cidade que se estendia além dos prédios próximos. Lá fora, São Paulo brilhava com luzes que nunca pareciam alcançá-la. Torres comerciais, condomínios de luxo, avenidas iluminadas por onde circulavam carros caros. Era um mundo paralelo, próximo geograficamente, mas distante em todos os outros aspectos. Rezou em silêncio, como fazia todas as noites, pedindo forças para continuar e proteção para os filhos. Mas naquela noite específica, sua oração incluiu um pedido diferente: sabedoria para saber o que fazer com o conhecimento que possuía. O mundo a enxergava como invisível, mas dentro dela algo crescia, a estranha sensação de que tinha em mãos uma peça importante de um jogo muito perigoso. Ainda não sabia exatamente como, mas uma certeza a consumia. O mesmo homem que a havia humilhado com risadas e promessas vazias estava prestes a descobrir que, no fim das contas, só ela poderia decidir se aquela casa seria apenas uma piada cruel ou o início de sua queda vertiginosa. Naquela mesma semana, o edifício de vidro que abrigava a empresa de Ricardo Barcelos parecia mais agitado do que nunca. A atmosfera estava carregada de uma tensão quase palpável, como o ar pesado que antecede uma tempestade. Telefones tocavam sem parar em todos os andares. Reuniões eram convocadas às pressas e canceladas ainda mais rapidamente, e até os corredores, sempre impecáveis e silenciosos, carregavam uma energia nervosa que contaminava todos os funcionários. Clara, movendo-se pelos ambientes com a vassoura na mão e o carrinho de limpeza ao lado, observava tudo em silêncio, com a atenção de um detetive disfarçado. Funcionários apressados cruzavam o saguão com pastas transbordando de documentos e laptops abertos, mas nenhum ousava levantar a cabeça quando o chefe passava. O ar cheirava a medo coletivo, suor nervoso e café requentado. Os rumores corriam pelos corredores como vírus digitais. Falava-se de uma auditoria federal que havia encontrado inconsistências graves, de contratos questionáveis com fornecedores, de investigações que poderiam resultar em processos criminais. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos sentiam que algo grande e perigoso se aproximava. Ricardo surgiu de sua sala particular, com o semblante mais fechado do que Clara jamais havia visto. Os sapatos de couro italiano ecoavam no mármore como marteladas fúnebres, obrigando os funcionários a se afastarem rapidamente para abrir passagem. Seu rosto estava vermelho de raiva ou pressão alta, talvez ambos, e os punhos cerrados denunciavam uma tensão que nem todo o seu poder conseguia controlar. Entrou na sala de reuniões e bateu a porta com tanta força que as paredes de vidro vibraram como tambores. Lá dentro, os diretores já o aguardavam, tensos como cordas de violino prestes a arrebentar. A tela do projetor exibia gráficos em vermelho sangue, números em queda livre e contratos que ameaçavam rompimento.
O império de Barcelos começava a mostrar rachaduras que nem todo o dinheiro do mundo conseguiria disfarçar. Isso é inadmissível, gritou Ricardo, jogando a caneta contra a mesa com força suficiente para fazê-la quicar e cair no chão. Eu não construí este império para vê-lo desmoronar nas mãos de incompetentes absolutos. Sua voz cortava o ar, como lâmina afiada, fazendo os presentes se encolherem ainda mais em suas cadeiras de couro. Um dos diretores, o mais corajoso ou talvez o mais desesperado, arriscou-se a falar. Senhor Barcelos, a Auditoria Federal já tem provas documentais de inconsistências fiscais graves. Talvez seja a hora de preparar uma defesa estratégica antes que... Ricardo não deixou terminar. Cale a boca. Eu resolvo isso. Sempre resolvi tudo sozinho. Não vou começar a me acovardar agora. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia ter substância física. Clara, passando discretamente pelo corredor adjacente, podia sentir a tensão vazando pela porta de vidro, como gás tóxico. Enquanto isso, Clara circulava pelo andar administrativo, recolhendo o lixo das salas e organizando mesas abandonadas às pressas por funcionários nervosos. Em uma lixeira próxima à sala de contabilidade, encontrou uma folha rasgada ao meio, provavelmente descartada por alguém que tentou se desfazer de evidências comprometedoras. Seu olhar percorreu rapidamente os números impressos e algo dentro dela despertou como um animal que reconhece seu território. Reconhecia cada detalhe, cada formato de planilha, cada tipo de lançamento contábil. Eram cálculos que ela conhecia de outra vida, de um passado profissional que ninguém ali poderia imaginar que ela possuía. Os números contavam uma história clara para quem sabia ler. Superfaturamento de serviços, notas fiscais com datas manipuladas, pagamentos a fornecedores fantasmas. Era um esquema sofisticado de sonegação fiscal que provavelmente movimentava milhões de reais. Para um auditor experiente, aqueles documentos eram uma confissão por escrito. Clara segurou o papel por alguns segundos, sentindo o peso do conhecimento como uma pedra no estômago. Aquela folha rasgada era uma peça do quebra-cabeças que poderia derrubar Ricardo definitivamente, ou, nas mãos certas, poderia ser a chave para resolver seus problemas. Mas logo a largou no saco de lixo, voltando à sua invisibilidade protetora. Ainda não era hora de agir. Ainda não. O dia se arrastava com a lentidão de um funeral. A cada hora que passava, mais documentos apareciam nas lixeiras, mais conversas sussurradas ecoavam pelos corredores, mais rostos preocupados cruzavam o saguão. Clara absorvia tudo como uma esponja, catalogando mentalmente cada fragmento de informação que poderia ser relevante. Quando Ricardo saiu da reunião horas depois, parecia um homem diferente do que havia entrado. O rosto estava não apenas vermelho, mas quase roxo de raiva e frustração. O terno impecável estava amarrotado, a gravata frouxa, a respiração pesada como a de alguém que acabou de correr uma maratona. Ele apertava uma pasta contra o peito com força desesperada, como quem teme perder o pouco de controle que lhe restava. Clara observou cada detalhe de sua linguagem corporal enquanto fingia organizar os produtos de limpeza. A arrogância de Ricardo ainda se mantinha na superfície. O queixo erguido, os passos largos, o olhar desafiador. Mas por baixo dessa máscara havia uma vulnerabilidade perigosa, uma fragilidade que ela reconhecia porque já havia sentido algo parecido quando sua própria carreira desmoronou. E Clara, mais do que qualquer pessoa naquele prédio, sabia que essa fragilidade poderia ser tanto o início de sua ruína quanto uma oportunidade de redenção, dependendo de quem estivesse disposto a estender a mão no momento certo. No café da empresa, localizado no térreo do prédio, os comentários corriam em sussurros nervosos, como orações secretas. Os funcionários se reuniam em pequenos grupos, falando baixo e olhando constantemente por cima do ombro para ter certeza de que não estavam sendo ouvidos. Você ouviu o que o chefe disse semana passada? Que quem resolver o problema dele ganha uma casa, murmurava uma secretária para a colega, mexendo o açúcar no café com movimentos mecânicos. Na época achamos que era só fanfarronice, mas agora
Agora parece que ele realmente precisa de ajuda, completou a outra, baixando ainda mais a voz. Minha cunhada trabalha na Receita Federal. Ela não pode falar muito, mas diz que quando começam esse tipo de auditoria é porque já tem evidências sólidas. Alguns funcionários riam nervosamente, outros balançavam a cabeça em descrença, mas a frase de Ricardo circulava como um fantasma, uma promessa que havia parecido absurda na época, mas que agora ganhava ares de desespero disfarçado. Para todos era apenas mais um capricho do patrão, mas Clara, ouvindo de longe enquanto limpava as mesas, sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, desde que ouvira aquelas palavras, havia uma chance real de que a promessa não fosse apenas deboche cruel. Ricardo estava verdadeiramente desesperado. E pessoas desesperadas às vezes cumprem promessas que fizeram por arrogância. A tarde trouxe mais agitação. Carros oficiais estacionaram em frente ao prédio. Veículos discretos, mas que qualquer pessoa atenta reconheceria como sendo do governo. Homens e mulheres de terno entraram no edifício carregando maletas e expressões sérias. A auditoria havia começado oficialmente. Clara observou tudo da janela do 10º andar, fingindo limpar o vidro. Lá embaixo, Ricardo apareceu no saguão para receber os auditores, e mesmo de longe era possível perceber sua tensão. Ele cumprimentou os visitantes com a cortesia forçada de quem recebe inimigos em casa, sabendo que precisa manter as aparências. A reunião que se seguiu já se arrastava por horas quando o incidente aconteceu. Ricardo andava de um lado para o outro da sala de conferências como um leão enjaulado, bufando de frustração, enquanto os diretores se encolhiam nas cadeiras como crianças repreendidas. Sobre a mesa de mogno, pilhas desordenadas de documentos se espalhavam como evidências de um crime. Cada página carregada de números que pareciam conspirar contra ele. Os auditores federais haviam se retirado temporariamente para analisar a documentação apresentada. Mas todos sabiam que era apenas uma forma educada de dizer que haviam encontrado irregularidades graves. O silêncio na sala era tenso, quebrado apenas pelo som incessante do relógio de parede, cada segundo que passava soando como uma condenação iminente. Foi então que aconteceu. Uma folha escorregou da pilha desorganizada e caiu no chão, deslizando pelo mármore polido até parar diante dos pés de Clara, que naquele momento entrava discretamente para recolher as xícaras de café abandonadas sobre a mesa. Clara se abaixou para pegar o papel, e em um relance involuntário, seus olhos percorreram as linhas impressas. O que viu fez seu coração disparar como um motor de corrida. Havia algo fundamentalmente errado ali. Não apenas os números que não batiam, mas uma sequência de lançamentos contábeis que ela reconhecia como sendo a origem de todo o problema. Por anos, Clara havia mantido sua expertise escondida como um tesouro enterrado. Mas naquele momento, vendo a solução clara como água cristalina diante de seus olhos, algo dentro dela se rompeu. Ergueu lentamente o olhar para a sala, onde todos discutiam em pânico sem perceber sua presença. Respirou fundo e disse em voz baixa, mas firme o suficiente para cortar o silêncio: "Esses números, eles não batem. Tem algo fundamentalmente errado aqui." A sala inteira silenciou como se alguém tivesse pausado um filme. Um diretor se virou lentamente, surpreso, encarando a faxineira como se tivesse ouvido uma heresia ou presenciado um milagre. Os outros executivos trocaram olhares de incredulidade. Como uma simples funcionária da limpeza ousava interromper uma reunião de emergência para falar sobre números. Ricardo, por sua vez, explodiu em uma gargalhada sarcástica que ecoou pela sala como o som de vidro se estilhaçando. Fantástico! Agora até a faxineira acha que entende de contabilidade. O riso dele era carregado de desdém, mas havia uma nota de histeria por baixo. "Por favor, continue com o balde e o pano, que é disso que você entende. Deixe os números para quem estudou para isso." Mas Clara não recuou. Seus olhos, normalmente baixos e submissos, encontraram os de Ricardo com uma firmeza que ninguém ali jamais havia visto. "Eu sei exatamente do que se trata", respondeu, com a serenidade de quem fala apenas a verdade, "e posso ajudar o senhor."
Ricardo franziu a testa, incrédulo, e cruzou os braços em uma postura defensiva. Ajudar você, uma faxineira? Está de brincadeira. Fez uma pausa teatral, o sorriso debochado se espalhando pelo rosto como mancha de óleo. Mas já que ninguém aqui conseguiu me dar uma resposta decente nessas últimas horas, gesticulou para os diretores constrangidos. Vamos ouvir nossa especialista em rodos e vassouras. Isto vai ser divertido. Os diretores trocaram olhares constrangidos entre si, alguns tentando esconder sorrisos nervosos, outros claramente desconfortáveis com a situação. Mas um deles, o diretor financeiro, um homem experiente que reconhecia competência quando havia, não conseguia esconder uma centelha de interesse genuíno em seus olhos. Clara se aproximou da mesa com passos firmes, colocou a folha sobre a superfície polida e apontou para uma linha específica de cálculos. Com voz clara e técnica, explicou exatamente onde estava o erro. Como o valor havia sido inflado artificialmente através de uma duplicação de lançamentos, detalhando qual deveria ser o número real e mostrando a sequência correta de ajustes contábeis necessários. O diretor financeiro arregalou os olhos boquiaberto. Pegou a calculadora com mãos trêmulas, refez as contas, seguindo exatamente as instruções de Clara e confirmou, com voz embargada pela surpresa. Ela está absolutamente certa. Como é possível? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ricardo tentou rir novamente, mas o som saiu forçado e artificial. Sua expressão endureceu gradualmente ao perceber os olhares admirados da sala se voltando para a mulher que ele havia humilhado tantas vezes. Pela primeira vez em sua vida adulta, o milionário todo-poderoso teve que engolir em seco a própria soberba. A sala que Ricardo cedeu para Clara trabalhar era pequena, envidraçada e fria, com ar-condicionado industrial que fazia um barulho constante. Mas em poucas horas, aquele espaço modesto se transformou em um verdadeiro quartel-general de operações. Clara havia requisitado material de escritório e, com a eficiência de um general organizando uma batalha, transformou o caos em sistema. Sobre a mesa, ela organizou pilhas de documentos por cor e tipo: amarelo para contratos, azul para notas fiscais, verde para comprovantes bancários. Etiquetou pastas com post-its minúsculos escritos à mão, cada um com códigos que só ela entendia. Montou uma linha do tempo complexa na parede de vidro, usando caneta marcadora, conectando eventos e transações com linhas coloridas que pareciam um mapa de metrô. Os diretores entravam e saíam da sala como mensageiros aflitos, trazendo mais documentos conforme Clara o solicitava. A cada nova pilha que chegava, ela respirava fundo, lia rapidamente, riscava pontos importantes, cruzava referências entre diferentes papéis. O som constante de lápis no papel e calculadora havia substituído o pânico e a confusão que dominavam a empresa. Os funcionários do andar começaram a se reunir discretamente do lado de fora da sala, observando através das paredes de vidro como aquela mulher que eles mal notavam havia se tornado o centro das atenções. Alguns sussurravam teorias sobre quem ela realmente era, outros simplesmente observavam fascinados a transformação em andamento. Na manhã seguinte, a bomba explodiu. Uma carta de notificação judicial chegou por protocolo urgente. O documento exigia esclarecimentos formais e imediatos sobre contratos específicos com fornecedores de Minas Gerais, sob pena de aplicação de multas que poderiam chegar aos milhões e bloqueio imediato de todas as operações financeiras da empresa. Prazo para a resposta: exatamente 72 horas. É impossível. Ricardo atirou a carta na mesa com violência, sua voz explodindo como uma bomba. 3 dias? Nunca vamos conseguir levantar essa documentação. É um prazo impossível de cumprir. Clara leu o documento de cima a baixo sem se apressar, analisando cada parágrafo legal com a atenção de um cirurgião examinando um paciente. Depois, fixou os olhos nele com uma determinação que fez Ricardo recuar involuntariamente. Vamos conseguir sim, mas eu preciso ir pessoalmente a Minas Gerais. Lá estão as notas originais, os adendos contratuais, os protocolos de entrega carimbados e os reconhecimentos de firma que vão amarrar nossa defesa.
Tenho contatos lá que podem abrir portas que vocês levariam semanas para encontrar. Contatos? Ricardo franziu o senho, dividido entre o deboche habitual e um medo crescente. Que tipo de contatos uma fax, uma funcionária como você pode ter em Minas Gerais? O tipo que pode salvar sua empresa, Clara respondeu sem elevar a voz. Mande um de seus diretores comigo se quiser. Ninguém aqui sabe exatamente o que procurar, ela devolveu, mantendo o tom profissional. E cada pergunta errada pode fechar uma porta importante. Cada documento mal solicitado pode comprometer nossa defesa. O senhor precisa vir comigo, hoje mesmo. Ricardo a encarou por longos segundos, medindo forças. Finalmente, contra todos os seus instintos de superioridade, disse as palavras que jamais imaginou que pronunciaria. Está bem, eu vou. O motorista particular de Ricardo os deixou na garagem da empresa às primeiras horas da manhã. O milionário, acostumado a viajar em jato particular, queria usar sua aeronave executiva, mas descobriu que ela estava em manutenção preventiva obrigatória. Tentou reservar voos comerciais em primeira classe, mas todos os voos para Belo Horizonte estavam completamente lotados devido a um congresso médico na cidade. Tem a estrada, disse Clara simplesmente, pegando sua mochila preta contendo 2 pastas bem organizadas, presas por elásticos resistentes e etiquetadas com caligrafia caprichada. Defesa, MG, urgente e contratos 2019-2021. A Fernão Dias vai nos atrasar horas, resmungou Ricardo, jogando o paletó italiano no banco traseiro do sedã executivo com irritação mal disfarçada. Eu detesto viajar de carro, é perda de tempo. O que realmente atrasa é não ir, Clara respondeu com pragmatismo, já abrindo o aplicativo de mapas no celular e traçando a rota alternativa mais eficiente. Se sairmos agora, chegamos à noite. Amanhã, às 8 da manhã, estamos na porta do cartório certo, com os documentos certos nas mãos. A viagem começou sob chuva persistente e trânsito pesado na saída de São Paulo. Na altura de Atibaia, um engavetamento envolvendo 3 veículos segurou completamente a pista por mais de 1 hora. Ricardo batucava os dedos na porta com impaciência crescente, checando o relógio a cada poucos minutos, como se isso pudesse acelerar o tempo. Clara, com o cinto de segurança ajustado no peito e o olhar concentrado na paisagem que passava lentamente pela janela, recitava baixinho um checklist detalhado que ela mesma havia elaborado numa folha A4. Cartório de títulos e documentos, cópias autenticadas dos adendos contratuais. Junta comercial, contratos sociais originais e todas as alterações posteriores. Secretaria da Fazenda Estadual, DANFs completas e espelhos de notas fiscais. Transportadora, comprovantes físicos de entrega com carimbos de recebimento. Bancos, borderôs originais e identificação completa de todas as TEDs. Reconhecimento por autenticidade, nunca apenas por semelhança. Sem autenticidade reconhecida, o auditor federal derruba tudo. Você está falando em código, Ricardo admitiu finalmente, sua arrogância habitual dando lugar a uma curiosidade genuína. Não entendo metade do que você está dizendo. É exatamente por isso que o senhor precisa estar comigo nesta viagem, ela respondeu sem ironia ou provocação. Sozinho, o senhor perderia tempo precioso tentando explicar para pessoas que não conhecem o que exatamente está procurando. Pararão para abastecer e comer alguma coisa num posto de combustível em Extrema, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. O cheiro de pão de queijo recém-assado abraçou o ambiente como um convite caloroso. Ricardo, estressado e sem apetite, recusou qualquer coisa. Mas Clara pediu 2 cafés, forte e sem açúcar, sabendo que precisariam de energia para o que estava por vir. Enquanto esperava o troco, Clara enviou 2 áudios rápidos pelo WhatsApp, falando baixo, mas com urgência. Silvia, é a Clara. Chego amanhã cedo em BH. Preciso de uma janela na CEF e do protocolo atualizado dos espelhos, e do contato direto do Ambrósio no cartório. É urgente mesmo. Outro áudio mais seco e direto. Transportadora Minas Sul, setor de Canhotos. Preciso dos comprovantes carimbados das entregas, 1279,
a 1294, período agosto a novembro de 2021. Amanhã, 10 horas da manhã, sem falta. Ricardo, que havia se aproximado para pagar o café, piscou várias vezes, claramente surpreso. Você já trabalhou diretamente com essa gente antes? Já ajudei pessoas que ninguém mais queria ouvir. Ela respondeu diplomaticamente, voltando ao carro. Eles se lembram de quem resolve problemas de verdade. Chegaram a Belo Horizonte ao cair da noite, ambos cansados e ligeiramente molhados pela chuva que os acompanhou durante toda a viagem. O hotel que Clara havia reservado era simples, mas limpo, localizado na região da Savassi, com água quente, caprichosa e ar-condicionado que fazia um barulho irritante durante toda a madrugada. Ricardo reclamou imediatamente do tamanho do quarto e da qualidade das instalações. Mas Clara já havia tirado da mochila um estojo organizado de canetas coloridas, uma régua e rolos de fita adesiva. Reorganizou, metodicamente em cima da cama de solteiro, o plano detalhado do dia seguinte. No topo de uma folha de papel almaço, escreveu com letra firme: 72 horas não é tempo suficiente. É uma sentença de morte. Vamos transformá-la em um roteiro de salvação. Às 7h15 da manhã do dia seguinte, já estavam em frente ao portão principal da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Uma mulher de meia-idade, cabelos presos em coque firme e olhos vivos que denotavam inteligência e experiência, abriu o portão lateral antes mesmo do horário oficial de funcionamento e sorriu genuinamente ao ver Clara. Você simplesmente sumiu do mapa, disse Sílvia, oferecendo um meio abraço caloroso. E agora volta bem no olho do furacão, igualzinho ao seu estilo de sempre. O olhar de Ricardo mudou completamente de eixo naquele momento. Clara não era apenas recebida. Ela era esperada, respeitada, tratada não como uma estranha pedindo favores, mas como alguém cujo nome ecoava com credibilidade e competência reconhecidas. Trouxe tudo o que você pediu? Sílvia continuou, demonstrando familiaridade profissional. Já solicitei o espelho completo das Dunphys desde cedo, mas o auditor federal vai querer consistência absoluta com a documentação da transportadora. Já acionei o pessoal da Minasul às 10 horas, Clara respondeu com eficiência. E preciso levantar os adendos originais com o Ambrósio, com o reconhecimento por autenticidade, não apenas semelhança. Sílvia assentiu profissionalmente e se virou para o segurança. Libera a sala 2 para a Clara trabalhar e traz café forte. Vai ser um dia longo. Ricardo ficou literalmente parado, um passo atrás das duas mulheres, como um visitante constrangido em território desconhecido. A sensação de não dominar completamente o ambiente o incomodou como uma roupa mal ajustada, uma experiência completamente nova para alguém acostumado a ser sempre o centro das atenções e o tomador final de decisões. Clara se sentou na mesa disponibilizada, abriu as pastas organizadas e começou a alinhar tudo com precisão militar. Sílvia trouxe os espelhos das notas fiscais impressos em papel oficial, e as duas mulheres começaram a conversar rapidamente, fluentemente, em um idioma técnico que soava como língua estrangeira para Ricardo: CFOP, CST, créditos glosados, diferencial de alíquota interna, substituição tributária. Ricardo tentava acompanhar o raciocínio, mas perdia completamente o fio da meada a cada sigla mencionada. O mundo financeiro e fiscal, que sempre se curvara obedientemente à sua voz e ao seu dinheiro, agora andava em ritmo próprio, independente, completamente ao compasso do conhecimento técnico de Clara. Às 10h05 da manhã, estavam em um galpão industrial da Minasul Transportes, ambiente que cheirava intensamente a papel velho e óleo diesel. Um supervisor baixinho, de bigode impecavelmente aparado e ar eficiente, apareceu quase correndo ao saber que Clara havia chegado. Dona Clara, pensei que nunca mais ia ver a senhora por aqui, exclamou com alegria genuína. Está aqui separadinho todos os canhotos de entrega carimbados que a senhora pediu. Só que tem uma pequena complicação. 2 entregas importantes sem assinatura do destinatário. Nosso motorista jurou de pé junto que o porteiro liberou a carga sem exigir assinatura,
mas a Auditoria Federal não vai aceitar isso de jeito nenhum. Quem assinou o livro de registro na portaria naqueles dias? Clara foi diretamente ao ponto crucial. Preciso do nome completo, horário exato da entrega, placa do veículo transportador e cópia autenticada do livro de ponto. E o QR Code do sistema de rastreamento. Se conseguirmos mostrar que o GPS confirma exatamente o horário de chegada, batendo com a janela de recebimento, podemos levantar testemunho técnico irrefutável. O supervisor correu para buscar as informações. Ricardo observou a interação, meio abismado com a desenvoltura técnica. Como você sabe que eles têm todos esses controles? Porque deveriam ter por obrigação legal, ela explicou pacientemente. E quando não têm, aprendem rapidamente a ter. É questão de sobrevivência no mercado. Às 11h40 da manhã estavam no cartório do Ambrósio, localizado no centro histórico de Belo Horizonte. Uma fila considerável de pessoas com pastas e documentos respirava impaciência coletiva. Um senhor alto, elegante, vestido com terno de linho claro e portando um sorriso discreto, mas caloroso, reconheceu Clara de longe. A moça que faz cartório andar na velocidade certa, brincou Ambrósio, abrindo pessoalmente a cancela para ela passar. Você ainda some por meses e aparece sempre com urgência máxima. O que precisa desta vez? Adendos contratuais com reconhecimento por autenticidade. Clara respondeu, entregando a documentação organizada. Aqui, aqui e aqui, preciso do carimbo. E preciso também do sinal público do tabelião principal. O auditor federal vai tentar implicar com qualquer detalhe. Quero que ele engula tudo seco, sem poder questionar absolutamente nada. Vai engolir até o caroço, Ambrósio respondeu, pegando sua caneta oficial. E eu quero ver a cara dele quando tentar encontrar algum defeito. Ricardo observava a cena, completamente desconcertado. Em seu próprio império empresarial, estava acostumado a exigir que portas se abrissem simplesmente pelo poder do dinheiro e da influência. Ali, as portas se abriam naturalmente para Clara, e por mérito técnico, respeito profissional conquistado ao longo do tempo. De volta à sala cedida pela Sílvia, na Secretaria da Fazenda, Clara montou o que parecia um tabuleiro de xadrez financeiro. Espelhos de notas fiscais de um lado, canhotos carimbados da transportadora do outro, adendos contratuais autenticados, ocupando a posição central. Pegou uma folha em branco e desenhou um fluxograma detalhado, simulando o caminho mental de um auditor. Emissão, transporte, recebimento, contabilização, pagamento. Em cada seta do fluxograma, colou um post-it colorido com a evidência documental correspondente, criando uma trilha de auditoria à prova de questionamentos. Aqui, apontou para uma sequência específica. Sua equipe tentou otimizar o fluxo de caixa, postergando artificialmente o reconhecimento de despesas sem formalizar os adendos contratuais necessários. O auditor vai classificar isso como maquiagem fraudulenta de balanço. Nossa resposta vai ser rebater com os adendos autenticados e com a coincidência perfeita entre GPS da transportadora, carimbo de portaria e borderô bancário, ciclo completamente fechado, sem lacunas. Isso te parece fácil de resolver? Ricardo perguntou, já sem qualquer traço de ironia. Não é fácil, ela devolveu honestamente, mas é tecnicamente claro. Ninguém conseguiu ver a solução porque todo mundo estava com medo demais de olhar diretamente para o problema, e medo cega a análise técnica. O telefone de Clara vibrou com uma mensagem. O supervisor da Minas Sul. Livro de portaria e QR Code do GPS separados e conferidos, placas batendo perfeitamente. Posso mandar digitalizado agora? Clara respondeu imediatamente. Manda tudo. E prepara uma declaração formal assinada. À tarde, abriram uma nova frente de trabalho, Junta Comercial de Minas Gerais, para levantar as alterações contratuais dos fornecedores questionados. Clara queria provar documentalmente que as pessoas que haviam assinado os adendos tinham poderes legais válidos na época das assinaturas. Sem isso, qualquer auditor derrubaria tudo por vício de representação irregular.
A atendente da junta comercial pediu prazo padrão de 3 dias úteis para levantar a documentação. Clara explicou a situação de emergência. Temos notificação judicial federal, prazo de 72 horas corridas. Preciso dessa documentação hoje mesmo. A senhora me conhece? A funcionária pública olhou o crachá de Clara depois seus olhos e abriu um sorriso cansado, mas genuíno. Conheço sim. Conheço o jeito profissional e a seriedade. Senta ali que vou ver o que consigo fazer hoje mesmo. Saiu com uma pasta organizada meia hora depois. Não costumo fazer esse tipo de exceção, admitiu. Mas hoje a senhora trouxe um pouco de sol no meio dessa chuva toda. Documentos essenciais finalmente em mãos, Clara grampeou tudo em sequência lógica, numerou cada página metodicamente e preparou um índice detalhado com código específico para cada evidência documental. As pastas antes vazias ganharam espinha dorsal sólida. O esqueleto jurídico havia finalmente se transformado em um corpo robusto de defesa. No final daquele dia intenso, a chuva engrossou consideravelmente e um blackout rápido derrubou temporariamente todos os sistemas eletrônicos da cidade. Clara não esperou a energia elétrica voltar. Abriu seu notebook pessoal, conectou o 4G do próprio celular, digitalizou todos os documentos usando o aplicativo do telefone e montou um PDF navegável e profissional, completo com sumário executivo e hyperlinks internos para facilitar a consulta. Silvia assistia ao trabalho, dividida entre orgulho profissional e admiração pessoal. Esse material que você montou daria uma aula magistral em qualquer universidade, comentou. Você não vai dar aula, Clara respondeu, salvando tudo em 3 pendrives idênticos e etiquetando cuidadosamente. Defesa, MG, Clara. Backup 1, Backup 2. Vai dar uma defesa que vai calar a boca de qualquer auditor. Ricardo, que havia permanecido quieto em um canto da sala durante a maior parte do dia, finalmente encontrou coragem para falar. Eu não fazia a menor ideia de como esse mundo realmente funciona. De como você faz tudo isso funcionar com tanta precisão. Clara guardou os pendrives em compartimentos separados da mochila, fechou todas as pastas organizadas e checou o relógio. Ainda temos 36 horas pela frente. Amanhã cedo, primeira parada. Banco. Preciso dos comprovantes originais de TED, atestando que as quitações aconteceram exatamente conforme os adendos contratuais. Sem confirmação bancária, qualquer auditor vai chamar nossa defesa de circularização vazia. Banco vai nos enrolar por horas, Ricardo murmurou, já antecipando problemas. Comigo eles atendem, ela disse, sem demonstrar qualquer soberba. Eu sempre levo exatamente o papel certo e faço exatamente a pergunta certa. Na manhã seguinte, às 9h10, estavam na agência principal do banco na Avenida Afonso Pena. O gerente reconheceu Clara imediatamente no corredor principal. Eu me lembro perfeitamente. Você salvou uma operação nossa complicadíssima lá atrás, quando ninguém mais sabia o que fazer. O que precisa hoje? Borderôs originais e comprovantes detalhados das TEDs, com hash de autenticidade e carimbo de conferência. E preciso de uma carta oficial de vocês, confirmando que todos os pagamentos aconteceram exatamente nas datas X e 8, com valores conferidos. É para a Defesa Judicial Federal. O gerente consultou a lista rapidamente, chamou a subgerente, pediu para abrirem a copa VIP e serviu café especial. 40 minutos depois, Clara saiu da agência carregando papéis que muita gente jura que banco nunca fornece. Tudo perfeitamente carimbado, autenticado e oficializado. Ricardo a observava como quem descobre um idioma completamente novo. Pela primeira vez em décadas não tinha absolutamente nada a acrescentar ao processo. Nem ordens para dar, nem influência para exercer. Dependia inteiramente dela. Ele começou, engolindo o orgulho com dificuldade visível. Você literalmente me tirou da beira do abismo financeiro. Clara assentiu profissionalmente, sem qualquer gesto de triunfo pessoal. Ainda não terminamos, só construímos as pontes necessárias. Agora precisamos atravessar elas sem tropeçar.
A viagem de volta pela BR-381 trouxe mais chuva persistente, um caminhão quebrado que bloqueou parcialmente a pista e uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Durante a revista de documentos, Clara havia guardado tudo em pastas plásticas transparentes, organizadas rigorosamente por ordem de importância e protocolo. O policial examinou a documentação, notou as etiquetas oficiais e os carimbos e devolveu tudo com cuidado e respeito. Ricardo permaneceu em silêncio durante todo o processo. Seu mutismo não era mais expressão de altivez ou superioridade, era aprendizado forçado, reconhecimento de competência. Já era madrugada quando finalmente chegaram a São Paulo. A sala envidraçada que Clara havia transformado em quartel-general voltou a ser o centro das operações. Mas agora ela montou o dossiê final e definitivo, sumário executivo, uma página em linguagem acessível para o juiz, mapa detalhado de evidências, com links e numeração sequencial, apensos organizados, cartório, junta comercial, Secretaria da Fazenda, transportadora, confirmação bancária. No rodapé do sumário executivo, uma frase simples mas poderosa. O que inicialmente pareceu fraude fiscal nasce de procedimentos mal documentados e fluxos administrativos desorganizados. A documentação correta e organizada resolve a questão. A verdade técnica sempre encaixa perfeitamente. Às 6h42 da manhã, o mensageiro da empresa saiu do prédio carregando a caixa lacrada com toda a defesa. Quando o carro desapareceu no trânsito matinal, toda a empresa pareceu ter prendido a respiração por dias inteiros e, finalmente, conseguir expirar com alívio. Diretores começaram a se aproximar discretamente da sala envidraçada, sem ousar entrar, mas claramente curiosos para ver de perto a mulher que havia realizado o impossível. Ricardo ficou parado na porta, uma mão hesitante no batente, como quem pede permissão humilde para entrar na própria casa. A voz falhou visivelmente. Eu jamais teria chegado até aqui sem você, sem seu conhecimento, sua competência, seus contatos. Clara ajeitou os últimos post-its na parede, tirou do bolso um pequeno rosário que sempre carregava e o guardou novamente. Olhou para Ricardo sem hostilidade, mas também sem submissão. O senhor me chutou no corredor como se eu fosse lixo e ofereceu uma casa como deboche cruel. Eu trouxe o caminho da salvação. Agora esperamos a resposta. E se vier mais tempestade, a gente enfrenta junto. Do andar térreo, alguém começou a bater palmas de forma espontânea. Outra pessoa seguiu o exemplo. Em poucos segundos, um aplauso inicialmente contido se transformou em reconhecimento genuíno e respeitoso. Funcionários de todos os andares apareceram nas janelas, nas portas, nos corredores, batendo palmas em pé. Não era celebração prematura de vitória. Ainda não tinham a resposta oficial. Era reconhecimento puro do comando técnico e moral que, sem ninguém anunciar formalmente, havia passado das mãos do milionário arrogante para as mãos da mulher que todos haviam subestimado. Ricardo baixou os olhos pela primeira vez em décadas. Não havia jato executivo, relógio suíço ou terno italiano que pudesse resolver aquela situação. Só Clara tinha conseguido. Ele estava finalmente, completamente nas mãos dela, e não por humilhação ou vingança, mas por puro merecimento técnico e competência profissional. A partir de agora, ele disse, com a voz embargada de quem aprende uma lição fundamental, tudo que for contábil, fiscal, contratual ou de auditoria passa obrigatoriamente por você. Você tem carta branca total. E respirou fundo, lutando contra décadas de soberba. Me desculpe sinceramente pelo que fiz no corredor. Foi imperdoável. Não adianta pedir desculpa só para mim, ela respondeu, já guardando as canetas no estojo organizado. O senhor sabe exatamente o que precisa fazer com todos os outros funcionários que humilhou ao longo dos anos. Ele sabia, e pela primeira vez estava verdadeiramente disposto a fazer. CTA, deixa nos comentários se você acredita que pessoas podem realmente mudar depois de passar por situações extremas como essa. 2 semanas depois, a resposta oficial chegou. A defesa foi completamente aceita pela Auditoria Federal.
Todas as inconsistências foram esclarecidas, a documentação foi considerada irrefutável e o processo foi arquivado sem qualquer penalidade para a empresa. Ricardo havia escapado não apenas da falência, mas também de possíveis processos criminais. Clara foi promovida imediatamente para diretora de Compliance e Auditoria Interna, com salário que multiplicava por 10 o que ganhava como faxineira. Mas mais importante que o dinheiro, ela havia recuperado sua identidade profissional, seu lugar de direito no mundo corporativo. A primeira medida que tomou no novo cargo foi implementar um programa de transparência salarial e respeito interpessoal. Qualquer funcionário que demonstrasse competência, independentemente do cargo atual, teria oportunidade de crescimento. A empresa começou a valorizar talento real, não apenas diplomas ou contatos. Ricardo cumpriu sua promessa da casa, mas não como pagamento de aposta, e sim como reconhecimento genuíno. A casa que escolheu para Clara ficava em um bairro digno, com 3 quartos, quintal para Gabriel jogar futebol e um escritório silencioso onde Mariana podia estudar para o vestibular. No dia da mudança, quando Clara recebeu as chaves, Ricardo estava presente. Não como patrão concessor de favores, mas como alguém que havia aprendido a valorizar competência e dignidade humana. "Obrigado", disse ele simplesmente, "por me ensinar que inteligência e competência podem estar em qualquer lugar, e que respeito se conquista, não se compra." Clara sorriu, a primeira vez que ele a via sorrir genuinamente. "Obrigada por me dar a oportunidade de mostrar quem eu realmente sou." 6 meses depois, a empresa de Ricardo se tornou referência em compliance e transparência fiscal. Clara havia implementado sistemas que não apenas evitavam problemas legais, mas otimizavam genuinamente a operação. Os lucros aumentaram não por artifícios contábeis, mas por eficiência real. Mariana passou no vestibular para Direito na USP, curso que sempre sonhou fazer. Gabriel foi aceito na escolinha de futebol de um clube profissional, onde seu talento finalmente teve espaço para se desenvolver. A estabilidade financeira da família permitiu que ambos perseguissem seus sonhos sem a pressão da sobrevivência imediata. Ricardo se tornou um empresário diferente. Não perdeu a ambição ou a competência para negócios, mas aprendeu que liderança verdadeira vem do respeito mútuo, não do medo. Seus funcionários passaram a trabalhar com ele, não para ele. Clara, por sua vez, descobriu que sua verdadeira vocação sempre foi ensinar e desenvolver talentos escondidos. Além de seu trabalho na empresa, começou a dar palestras em universidades e empresas sobre como identificar e valorizar competências em lugares inesperados. A história, que começou com um chute cruel em um balde de água, se transformou em exemplo de como circunstâncias extremas podem revelar o melhor e o pior das pessoas, e como a dignidade humana, quando respeitada, pode transformar não apenas vidas individuais, mas organizações inteiras. CTA final. Se essa história te inspirou, compartilha com alguém que você sabe que tem potencial escondido. Às vezes uma palavra de reconhecimento pode mudar uma vida. E deixa nos comentários: qual talento você tem que ninguém imagina? Quando passava pelos corredores da empresa, agora seus corredores também, Clara às vezes se lembrava daquele dia em que Ricardo gritou: "Sai do caminho." Hoje, ela sorria ao pensar que, de certa forma, ela realmente havia saído do caminho dele. Saído do caminho da humilhação para encontrar o caminho da dignidade. E no processo, havia ensinado a ele que, às vezes, sair do caminho significa abrir espaço para algo muito melhor do que estava lá antes. A promessa de uma casa havia se tornado realidade. Mas mais que isso, havia se tornado a ponte para uma vida nova, onde competência era reconhecida, onde dignidade era respeitada e onde segundas chances eram possíveis para quem tivesse coragem de merecê-las. E Ricardo aprendeu que, às vezes, as pessoas mais importantes são exatamente aquelas que você manda sair do caminho. Porque quando elas realmente saem, levam consigo a solução para problemas que você nem sabia que tinha.